Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Temos muitos assuntos para tratar aqui. Nossa, meu cabelo tá muito branco. Temos muitos assuntos para tratar aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, Nicole. José Augusto, Rosa, Marta, Alessandra, Luan. Vocês estão me ouvindo direitinho? A imagem tá boa, porque eu tô em outro lugar hoje. Boa noite, Silvio, Adriana, sem uma notícia boa. Boa noite, amigo Leandro. Boa noite, Matheus. Gente, tá vendo esse aviãozinho aqui? Esse aviãozinho aqui, vocês vão encaminhar para todas as pessoas que vocês acham interessante entender sobre esses assuntos que eu vou tratar hoje. Vamos lá. Egu, um beijo. Beijo, Jô. Eu vou falar sobre essa exclusão dos autistas no CONAD, vou explicar o contexto histórico, porque já tem muita gente falando um monte de coisa na internet, mas eu quero explicar para vocês de forma que vocês entendam. A questão da lei dos planos de saúde, a mudança do relator, isso é um fato muito importante. O veto 38, que é o veto que tem muita gente me mandando mensagem, pedindo para eu me manifestar, e eu só me manifesto depois de ter uma leitura profunda de todos os artigos que ensejaram as leis que deram aí origem ao veto 38. Então eu vou falar sobre ele. E vou falar também sobre o veto da microcefalia. Inclusive, eu tenho um recado das meninas do Unizica para trazer aqui para vocês. E também temos o veto da diabetes tipo 1. Importante que todo mundo saiba que aqui as minhas análises são técnicas. As minhas análises, elas não são regadas a ideologias. E explico por quê. Porque eu sou técnica, eu defendo as pessoas com deficiência há quase 14 anos e todas as minhas defesas foram pautadas na minha técnica, foram pautadas na minha experiência e na minha luta em defesa das pessoas com deficiência. Então, em momento nenhum aqui eu falarei sobre partido A, partido B, gestão A, gestão B, mas eu vou deixar claro quando é que os fatos aconteceram, tá? É importante a gente ter essa isenção, porque como nós estamos num mundo em que as pessoas acham que a vida das outras pessoas estão ali no meio de um time de futebol, a gente precisa de ter pessoas coerentes, com transparência e com técnica para nos trazer a verdade dos fatos. E a transparência, é isso que eu vou trazer para vocês. Então, vamos lá. Primeira parte que eu quero tratar, e o primeiro assunto é exclusão dos autistas no CONAD. Por que eu me manifestei sim? Porque, de fato, houve a intenção de excluir as pessoas, os autistas, né, do CONAD. E aí eu quero fazer aqui para vocês um contexto histórico. E vou abrir aqui para explicar para vocês. Primeiro, o que é o CONAD? Que tem muita gente me mandando mensagem. O CONAD é o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. É um órgão responsável por formular, acompanhar e fiscalizar as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. Então, é um órgão muito importante. A participação da sociedade civil é fundamental para garantir a representatividade dentro desse órgão. E aí que começa a nossa longa história, né? Vamos lá. Por que nós nos manifestamos? De onde surgiu essa pulga atrás da orelha de que queriam tirar os autistas do CONAD? Vamos lá. Em 2019, tá? Contexto histórico. Em 2019, foi encaminhada uma minuta para o Congresso Nacional para que se fizesse uma reestruturação do Conselho. A proposta sugeria mudanças
que poderiam impactar a representação das pessoas com deficiência. E lá estão as pessoas autistas, os autistas, as pessoas com T21, síndrome de Down. E aí o que aconteceu, né? Em 2020, vendo que essa reestruturação poderia trazer prejuízos para as pessoas com deficiência, o que a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, a FEBASD, em janeiro de 2022, judicializou e ajuizou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, arguindo o quê? Questionando que os decretos de 2019 e 2021, que estavam querendo alterar o formato das eleições e a composição do Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, reduziam a participação da sociedade civil no Conselho, violando os princípios da democracia participativa e prejudicando a formulação de políticas públicas para a pessoa com deficiência. Então vamos lá. Primeiro, 2019 houve uma alteração dessa composição dos conselhos por meio de decreto. Quantas vezes vocês já me ouviram falar aqui que decreto não pode ser contrário à lei federal, contrariando princípios? E aí, essa federação de associações, ela ajuizou essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, alegando que essa alteração prejudicaria a participação da sociedade civil na elaboração da política pública para a pessoa com deficiência, já que o CONAD é o Conselho Nacional de Direito das Pessoas com Deficiência. Ok? Beleza. Em 2024, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou essa ADPF 936, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, e por unanimidade declarou inconstitucional a norma que dificulta a participação da sociedade civil no CONAD. E aí algumas pessoas que estão aí na rede social procurando status, procurando likes, vieram falar, né? A doutora que gosta de explicar tudo explicadinho, ela não explicou para vocês. Então, tome que a doutora está explicando tudo para vocês. Então, esse fato histórico, eu jamais poderia vir aqui sem falar desse fato histórico. Isso aconteceu em 2019, mas se arrastou até agora. Essa proposta de alteração, ela ainda pairava, ela ainda trazia um medo nas comunidades. Na comunidade de pessoas com síndrome de Down, de autistas. E aí o que aconteceu? A comunidade, sabendo dessa minuta e sabendo que vai ter uma reunião do dia 17 para tratar também dessa minuta, cobrou e veio para as redes sociais. E foi isso que aconteceu. Então, estou aqui nas redes sociais cobrando a garantia da lei brasileira de inclusão e de todos os princípios fundamentais do direito brasileiro que estão na Constituição e que decreto nenhum pode ser contrário a uma lei federal. Então, para explicar que a CONAD, né, o Ministério dos Direitos Humanos, soltou uma nota e disse o seguinte: essa fake news aí não é verdade, nós vamos garantir a participação dos autistas no CONAD. E aí, gente, não é fake news. Vocês viram que tem a intenção, essa intenção veio de lá de 2019, mas que se arrasta até agora. E aí vieram algumas pessoas querer polarizar e partidarizar esse negócio. Não tem partidarização, não tem polarização. O negócio é: qualquer governo que prejudique as pessoas com deficiência, eu serei contra. Seja o governo do PT, seja o governo do PL, seja o governo, qualquer governo. E eu acho que vocês têm que começar a pensar
desta forma, porque nós tivemos lutas terríveis no último governo e estamos tendo nesse governo também. Por quê? Por falta de pessoas qualificadas para garantir defesa no Congresso Nacional. Eu tô cansada de falar isso com vocês, que enquanto a gente não tiver pessoas que têm capacidade de nos representar, a coisa vai continuar assim. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de pessoas que estão atentas, que tenham conhecimento da legislação para garantir direitos. Não adianta eu, Michele, que sou uma advogada especialista na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, tentar agora ser uma especialista em júri, que isso não vai dar certo. Por quê? Porque eu não me especializei nessa matéria. Da mesma forma que não adianta você precisa tratar o olho, você vai no dermatologista, o olho não é dermatologista, é o oftalmologista. Então nós precisamos de pessoas qualificadas. Resumindo essa questão do CONAD, houve a intenção de reestruturar a composição. Nessa reestruturação houve sim, queriam tirar direitos das pessoas com deficiência, tá? A Federação Brasileira de Pessoas com Síndrome de Down foram ao STF, arguindo ali que existiam decretos contrários à lei federal. E aí o que aconteceu? O STF em 2024, nessa legislatura, disse que qualquer decreto que inviabilize, que dificulte a participação da sociedade civil no CONAD é inconstitucional. Então, o CONAD, ele não tem capacidade para mudar algo que tira direito, ok? Então, resumindo, foi isso que aconteceu. Mas sim, a intenção houve em 2019, que se arrastou em 2024. Estávamos em um governo passado, estamos nesse governo. Nós não temos que ficar pensando em, eu vou proteger o meu malvado favorito, meu político de preferência. Todo mundo que fica com político de preferência se ferra. Por quê? Nessa briga, a população é a mais fraca. Nessa briga, a vulnerabilidade está na população. Então tá na hora da gente começar a acordar e pensar de maneira muito séria e responsável sobre os assuntos da pessoa com deficiência, tá? O Pix vai acabar? Não, gente. Da mesma forma que existem muitas fake news por aí, o Pix não vai acabar. E depois eu vou explicar esse contexto histórico para vocês, ok? As meninas do Unizica estão aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre o PL, né? O veto da microcefalia. Então vamos lá. Outra coisa muito importante, nós esse mês está parecendo um apocalipse de tanta notícia ruim para as pessoas com deficiência. Todos sabem que o Duarte, aquele deputado federal do Maranhão, era o relator da lei de planos de saúde. E aí, o que aconteceu? Fomos surpreendidos com uma decisão de que querem tirar o Duarte dessa relatoria. Por que querem tirar o Duarte dessa relatoria? Porque ele conhece da lei, ele defende o consumidor, ele defende as pessoas com deficiência. E aí eles querem colocar quem? Eles querem colocar um relator com relações muito íntimas, estreitas com as operadoras. O que é a mudança de um relator a essa altura do campeonato, em um projeto de lei, ela atrapalha. Por quê? Nós vamos ter agora uma pessoa que tem um pensamento totalmente diferente dessa defesa do consumidor. Então nós temos que agora em fevereiro fazer com que o Hugo Mota, que vai ser o deputado federal que vai presidir a Câmara dos Deputados, que ele garanta que o Duarte fique na relatoria. Porque na hora que o Duarte permanecer na relatoria, nós temos
como cobrar do Duarte que de fato mantenha aquilo que for bom para as pessoas com deficiência, para os consumidores. Porque aqui o Duarte está muito claro que eles querem tirar o Duarte da relatoria porque ele é pró-consumidor e eles querem colocar um pró-operadora de plano de saúde. Isso é gravíssimo e nós estamos muito de olho, tá? Agora, outra coisa muito importante. O veto 38, que várias pessoas me pediram para falar, mas eu já disse para vocês que eu não me manifesto sem ler tudo aquilo referente ao veto. Então vamos lá. A matéria vetada tinha relação com o projeto de lei 8949, iniciado na Câmara dos Deputados, que foi para a Casa Revisora, que é o Senado Federal, que é o PL 5332 de 2023. O que dizia esse projeto de lei, né? Vamos lá. Esse projeto de lei dispensa o segurado do Regime Geral de Previdência Social e o beneficiário do BPC da reavaliação periódica das condições para concessão do benefício quando da incapacidade for permanente, irreversível ou irrecuperável, e para determinar a participação de um especialista em infectologista na perícia médica da pessoa com síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, resumindo, esse veto 38, ele no Senado e na Câmara tinha um projeto de lei que garantiu a dispensa dessas avaliações por períodos para o beneficiário de BPC e aposentadorias, né, por invalidez. Ele dispensou, esse projeto de lei dispensou. Aí veio o presidente da República e fez o quê? Vetou. Então nós precisamos que o presidente que os parlamentares derrubem o veto para garantir que pessoas que têm uma incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável, no caso dos aposentados por invalidez, e para aquelas pessoas que têm o BPC, não tenham que ficar fazendo perícias direto. Por quê? Primeiro, você gasta o seu tempo, você gasta o seu dinheiro nessas perícias, você tem que ser reavaliado para algo que já é permanente. Se é uma condição permanente, não tem que ter perícia. Então nós precisamos também somarmos nessa luta para a derrubada desse veto 38. Então estamos também nessa luta para a derrubada do veto 38. Combinado? Agora o veto da microcefalia. Pronto, vamos lá. O governo federal, ele vetou o projeto de lei 6064, que trazia um aumento da pensão de um salário mínimo para um valor maior para as pessoas que são vítimas da Zika vírus. Nós temos uma lei, que é a lei de 2020, né? Eu vou ler aqui para vocês, que é a lei 13.985 de 2020, que criou a pensão especial a crianças com síndrome congênita da Zika vírus, nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019, beneficiárias do BPC. Aquelas pessoas dessa época, na época da pandemia, que foram vítimas, né? Desde 2015, que é essa luta, né? Desde 2015 que as meninas estão nessa luta para garantir uma pensão especial para as pessoas que foram vítimas da Zika vírus. Beleza. A partir de 2015, surgiu aí a lei de 2020, que trouxe a pensão especial. O presidente da República, né, veio com o PL, eu vou abrir o PL, que eu gosto de abrir, o PL 6064, veta, né, a garantia de uma dignidade para as pessoas
que foram vítimas desse vírus e se tornaram uma pessoa com deficiência. Então, essa lei 6064 diz lá na ementa dela o seguinte: dispõe sobre o direito à indenização por dano moral e a concessão de pensão especial à pessoa com deficiência permanente decorrente da síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika ou de síndrome de Guillain-Barré causada pelo vírus Zika. Altera a CLT, aprovada pelo decreto de 43 e as leis 8742, que é de LOAS, e a 8213. Ela foi aprovada no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, e o presidente da República vetou integralmente, esquecendo que essas crianças, que essas famílias foram vítima de algo que é de saúde pública, que o próprio governo federal tem que cuidar. Então, essa pensão especial é para... qual que é a palavra que eu vou utilizar aqui? É para... não é repor, mas é para reparar o que o Estado não fez, que é garantir saúde, que é garantir dignidade. Ok? Então, gente, o que é que a gente precisa? A gente precisa também derrubar esse veto da microcefalia, cobrar dos parlamentares, isso, uma reparação. Veto da microcefalia para garantir que essas famílias tenham a garantia de seus direitos e dignidade. Porque elas foram vítimas de algo que o próprio governo podia ter trabalhado, podia ter prevenido, podia ter remediado. Então, nós precisamos reparar, uma reparação social, reparar que fazer com que essas famílias tenham uma reparação social. Então, nós precisamos cobrar a derrubada do veto. E eu estou bem animada em cobrar desses parlamentares que façam a vez deles. Porque quando há um veto, os deputados e senadores podem derrubar o veto, ok? E outra coisa muito importante que as meninas me pediram, do Unizica. Mesmo que a gente não consiga, mas eu estou bem animada para cobrar desses parlamentares, são 503 deputados e 81 senadores, e nós vamos cobrar de todos eles para garantir essa reparação social. E vocês podem contar comigo, com as minhas redes, para garantir que vocês tenham dignidade, para garantir que vocês tenham essa reparação, que vai ser uma reparação histórica. Porque se eles não cuidaram, eles têm que reparar. Mesmo que a gente não consiga isso, mas eu não estou pensando dessa forma, as meninas pediram para eu falar com vocês que já tem advogado correndo atrás das famílias para falar que pede a indenização. Ora, se a medida provisória nem foi votada ainda no Congresso Nacional, como é que tem advogado já oferecendo serviço para garantir indenização, gente? E sendo que essa indenização, você vai conseguir retirar essa indenização sem precisar de auxílio jurídico, tá? Então, nesse caso, a gente vai cobrar para derrubar esse veto. E se a gente não conseguir, eu vou explicar para vocês como vocês vão solicitar essa indenização aí de 60 mil que o governo fez para dar um jeitinho nessa... Exatamente, além de não precisar, é um direito adquirido. É isso. Então, nós vamos tentar de tudo para derrubar esse veto, cobrar de todos os parlamentares. Mas se a gente não conseguir, eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer, da mesma forma que eu fiz na época do auxílio emergencial, para explicar todas as famílias como requerer, como fazer. Mas primeiro a gente vai tentar a derrubada do veto, ok? Outra notícia muito importante. Vamos lá.
Veto diabetes tipo 1. O presidente da República também vetou a possibilidade das pessoas que têm diabetes tipo 1 receberem, né, a condição de pessoa com deficiência. E eu vou abrir aqui também o veto diabetes tipo 1 para trazer para vocês. E no final da live eu vou explicar algumas perguntinhas aqui. Então vamos lá. O presidente da República vetou um projeto que equipara diabetes tipo 1 como deficiência. Aqui na justificativa do projeto, gente, diz o seguinte, e esse projeto foi aprovado, tá? Na Câmara e no Senado. O que o projeto fez? O projeto previa que valeriam para as pessoas, e não existe portador de diabetes, não. É pessoa com diabetes tipo 1. Porque não tem como tirar a diabetes e colocar ela do meu lado. Então não tem como portar uma diabetes. Não tem como eu portar também uma deficiência. Então vamos começar também a explicar os parlamentares, que eu vi vários fazendo vídeos, a usar a nomenclatura correta. Não tem portador de diabetes, porque a diabetes, ela não deixa de existir na pessoa. Não tem portador de deficiência. É pessoa com deficiência e pessoa com diabetes, ok? Então falem aí com os deputados que estão querendo apoiar essa pauta, que estão fazendo videozinho para falar corretamente. Porque quando a pessoa fala errado, me parece um pouco oportunista, de simplesmente, olha, vou abraçar porque tá na onda. Não, vamos estudar, né? Vamos estudar, vamos respeitar, porque a nomenclatura correta, saber a nomenclatura correta também é uma forma de incluir, é uma forma de respeito. Então vamos lá. De acordo com esse projeto de lei, a avaliação para constar se a pessoa com diabetes seria uma pessoa com deficiência, seria qual avaliação, gente? A avaliação biopsicossocial, que o governo federal não utiliza ainda. Desde 2015 que nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, e o nosso país fica nessa loucura, nessa lerdeza para implementar a avaliação biopsicossocial. Porque com a avaliação biopsicossocial vai ser analisado o indivíduo como um todo. E eu já expliquei para vocês aqui o que é uma avaliação biopsicossocial. E eu vou abrir a Lei Brasileira de Inclusão para aqueles que têm dúvida, 1346 de 2015, porque direto muitas pessoas me perguntam aqui, e eu vou abrir a Lei Brasileira de Inclusão e vou ler o que diz o artigo 2º, parágrafo 1º, explicando o que é a avaliação biopsicossocial. O que o governo tem que fazer? Ele tem que aplicar aquilo que o grupo de trabalho deles já estudou. Então vamos lá. Parágrafo 1º. O que é a avaliação biopsicossocial? É aquela avaliação que a deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, que é o quê? Realizada por uma equipe multiprofissional interdisciplinar. E vai considerar o quê, gente? Vai considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. É simples assim. O governo, ele tem que aplicar a avaliação biopsicossocial e não justificar na sua incompetência, porque se ele fala que não tem como analisar se uma pessoa com diabetes tipo 1 é uma pessoa com deficiência ou não, por quê? Porque falha o instrumento de avaliação biopsicossocial, que já é, desde 2015, escrito, já é lei
da Lei Brasileira de Inclusão, né? Deixa eu ver o que mais. Gente, essa questão do derruba veto 38, nós vamos começar a manifestação. Eu tenho uma forma própria de fazer as minhas ações, né? Eu apoio as ações que já estão em andamento e eu entro em contato com os parlamentares muito mais próximos para explicar para eles por que nós precisamos que esse veto seja derrubado. Por quê, gente? Eu entendi quando eu trabalhei, né, no Congresso Nacional, que o diálogo e a explicação, o conhecimento é tudo. Por quê? Porque a maioria dos parlamentares que estão lá, eles não têm conhecimento técnico sobre o assunto. E lembrando que a maioria desses vetos que eu falei para vocês aqui, eles têm, né, tem uma conversa de que eles podem ser incluídos na pauta do dia 7 ao dia 10. Mas essa informação eu ainda não tenho confirmação oficial. Quando eu tiver confirmação oficial, eu vou trazer para vocês. Mas, enquanto isso, a gente precisa manifestar e cobrar. Vamos ter que refazer perícias? Não, não vamos ter que refazer perícias, gente. Calma, vamos cobrar a derrubada do veto. O veto 38, que é aquele que dispensa as perícias periódicas para quem tem DPC e para quem tem uma condição permanente, aposentadoria por invalidez, por exemplo. Né? Por favor, que dia? Volta que dia? Não tem previsão. Volta no início de fevereiro, os parlamentares voltam do recesso. Assim que eles voltarem do recesso, já estaremos lá cobrando essa derrubada do veto 38, a derrubada do veto. Nosso veto tem tramitação do dia 5 ao dia 6 de março. Da Unizica, nós temos aí a tramitação do dia 5 ao dia 6 de março, que é o período que o veto tem que ser analisado pelas casas legislativas, tá? O senador, ele não é senador não, gente, ele é deputado. Qual a probabilidade do autismo sair da CONAD? Você que está chegando agora, assista minha live desde o início, que você vai entender esse contexto histórico dessa iniciativa de tirar as pessoas com deficiência do centro da discussão de algo que vai beneficiá-las, que é a política pública que garante direitos, ok? Veto 38, dia 7 de fevereiro. Paula, tem um período do dia 7 a tal data. Eu ainda não confirmei. Assim que eu tiver a confirmação, eu vou trazer aqui para vocês. Mas vocês têm o meu compromisso de que eu lutarei com vocês também. Essa semana eu já vou fazer os ofícios e vou chamar os parlamentares que eu conheço para também entrarem nessa luta. Então, nós temos aí algo para fazer. Veto da microcefalia. Lutar para que os parlamentares derrubem o veto da microcefalia e garantam a pensão vitalícia para as pessoas que foram vítimas da Zika, com o valor maior, lembrando que aquele valor de 1.518, que é de salário mínimo, ele não foi revogado, ele continua mantido. Só que esse projeto de lei 6064 garante uma reparação histórica, uma reparação social, que é a garantia de saúde quando o Estado foi omisso. Quando o Estado é omisso, ele tem que reparar. Quando o Estado é omisso, ele tem que garantir pensão vitalícia. Então, vamos tentar derrubar esse veto. E caso a gente não consiga, vocês têm meu compromisso para explicar para vocês como vocês vão conseguir receber. E também vamos lutar para a derrubada do veto da diabetes tipo 1. Por quê, gente?
porque o governo, ele não fez a parte dele, que é aplicar a avaliação biopsicossocial. Então as pessoas, elas não podem ser prejudicadas por uma incompetência de gestão, né? E quero que vocês saibam que eu falo assim, desta forma, em todas as gestões que forem prejudiciais às pessoas com deficiência. Não queiram trazer para mim nenhuma camisa de time de futebol, porque a minha camisa, a minha defesa é pelas pessoas com deficiência. Independente de qual governo estiver, eu lutarei na defesa das pessoas com deficiência. E se o governo atrapalhar as pessoas com deficiência, eu serei contra o governo que atrapalhar. Seja ele de PT, seja ele de PL, seja qualquer um. E todo mundo sabe que eu não arredo meu pé. Todo mundo sabe que a minha defesa é essa e ponto final. Então, as famílias deviam ser assim também, para não brigarem em grupos de WhatsApp por causa de A ou B, para não ficarem estressadas vendo canais que querem mais militar, né? Porque nós temos canais aí dos dois lados que querem alcançar algo que não é a defesa das pessoas com deficiência. Para eles é algo pessoal, é algo que mexe com o ego deles. Aqui nós defendemos direitos. Vai fazer 14 anos que eu defendo as pessoas com deficiência. E tem muitos que estão chegando aí agora, que ficam conversando fiado, que não tem nenhuma bagagem para vir nas redes sociais e falar, e nem credibilidade, né? Eu tenho credibilidade exatamente porque eu tenho isenção para falar. Eu falo e defendo as pessoas com deficiência sempre. Não temos que ter partido, cada dia é uma coisa diferente, é isso mesmo. Nós temos que ser suprapartidários, porque a pauta das pessoas com deficiência é suprapartidária. E eu vou mostrar com vocês ao longo dos anos, dos tempos aí, e se Deus quiser, eu ainda vou contribuir muito com a política, porque eu entrei para a política para as pessoas com deficiência. Não era algo que eu tinha planejado, né? Olha, Michele quer ser uma vereadora, a Michele quer ser uma deputada. A Michele agora quer ser uma política que representa as pessoas com deficiência, porque nós estamos com péssimos políticos. Claro que nós temos bons políticos, mas são a minoria ainda. E nós precisamos mudar esse cenário. Nós precisamos colocar as pessoas no centro das discussões. No centro das discussões, sem polarizar, sem polemizar, explicando a coisa certa, de maneira transparente. É sobre isso que eu tô falando com vocês, tá? Com relação ao Pix, eu já expliquei aqui. O Pix, já expliquei quando veio as novas regras, eu fiz uma live específica. Agora, se vocês têm mais algumas dúvidas, podem me mandar na caixinha que eu vou abrir agora, com relação ao Pix. Como que fica essa lei pro Pix, pro BPC? Eu fiz a live explicando para a mãe do BPC como é que fica o Pix, tá? Nós temos que, claro, ter cuidado, porque agora o critério de avaliação ele é muito maior. Eles estão investigando muitas coisas, mas, claro, eles não vão ultrapassar a questão do sigilo fiscal. Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar aqui algumas dúvidas, que eu vou fazer vídeos separados. Biometria. Tem muito mau caráter nessa política brasileira, concordo. Tem muito mau caráter. Mas o político só é assim porque as pessoas votam nele. Quantas vezes na época do auxílio emergencial eu falei, gente, toma cuidado, acordem, não tenham memória curta. E muitos que prejudicaram as pessoas com deficiência naquela época foram eleitos depois. Então o problema não é o político, o problema é quem vota no político que está fazendo a coisa errada. Então agora a gente tem que começar a pensar. Olha aí, o veto 38 é um exemplo disso, o veto da microcefalia é um exemplo disso,
O veto da diabetes é um exemplo disso. O Duarte esses dias fez um vídeo e ele falou, né, que a gente tem que começar a votar em pessoas por pauta, em votar em pessoas que têm compromisso e responsabilidade, né, que tem entrega. Não aquela pessoa que vai chegar na sua casa e vai fazer algumas promessas, mas nunca teve entrega nenhuma. E nós temos que começar a tirar pessoas boas, né? Eu, por exemplo, continuo advogada porque essa é a minha formação. Eu quero contribuir na política enquanto eu tiver força e saúde para defender vocês. Por quê? Não adianta a gente fazer reclamação na rede, questionar, se a gente não tiver unido para ter os nossos lá. Nós temos que ter os nossos, em quem a gente pode confiar, em quem a gente pode bater na porta e falar assim, olha, nessa pessoa eu posso confiar. E eu quero confidenciar uma coisa aqui para vocês. As mensagens que eu mais tenho recebido e nas minhas visitas, que eu tenho recebido muita gente no meu gabinete, porque é a primeira vez que eu fui eleita, vocês sabem disso, exatamente isso que eu tô falando com vocês. Pessoas que vão lá no meu gabinete só para agradecer e falar, olha, agora eu sei em quem eu posso confiar. Agora eu sei aonde bater na porta. Eu sei quem me entende. Eu sei quem vai me defender com qualidade. Eu sei que você é sério e você é responsável. Então é isso que a gente tem que começar a pensar nas próximas eleições. No ano que vem, olha para você ver, no ano que vem, 2026, já tem eleição de novo. Nós vamos votar para deputado federal, deputado estadual, governador, senador, presidente da república. Vamos ver se a gente lembra tudo isso que está acontecendo e vamos ter maturidade para fazer, de fato, uma análise, né, responsável daquilo que a gente pretende. Olha, eu quero um político que me representa nessa área. E aí nós vamos ter, porque quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente vai pra frente, né? Você vai ter que governar sozinho, o resto não dá em nada. Gente, tem muita gente que me manda isso também, falando, mas você é sozinha. E aí eu quero contar também pra vocês que o meu lema é que a inclusão vire rotina em todos os espaços que eu vou. Eu consegui construir que a inclusão virasse rotina na OAB. Eu estou conseguindo construir que a inclusão seja o centro das discussões na Câmara de Belo Horizonte, mesmo chegando agora. Mas eu vou mostrar para vocês que quando a pessoa quer, ela faz. Quando a pessoa quer, ela mexe. Quando a pessoa quer, ela tira a bunda da cadeira e trabalha. É isso. Então tá na hora das famílias se levantarem. Nós temos 45 milhões de brasileiros que se declaram ter uma deficiência ou que têm um familiar com deficiência. Esse número é muito expressivo, né? Então eu não tô sozinha, eu tenho muitos do meu lado. Eu não tô sozinha, eu tenho vocês do meu lado. A cada 30 dias a gente alcança 5 milhões de pessoas. Isso é muito grande. Isso é muito representativo. Isso para mim é uma responsabilidade muito grande, mas que eu levo muito a sério. Por isso que comigo vocês vão sempre poder contar. Quando eu digo para vocês, olha, me esperem que eu vou analisar, me esperem que eu vou ler, me esperem que eu vou estudar, é porque eu realmente estou estudando. Todas as vezes que eu faço live aqui, eu estudei o dia inteiro para trazer os assuntos atuais para vocês. Tá? Agora em fevereiro vocês vão ter muito conteúdo na minha página, porque eu quero bombardear vocês de conteúdo, porque quanto mais a população tem informação, menos ela é enganada. Então eu quero que vocês conheçam tudo, vocês conheçam como funciona uma casa legislativa, como funciona o trabalho do parlamentar. Como é que é essa questão da lei? Como é que são os meus direitos? Onde eu vou buscar os meus direitos? Então, eu conto muito com vocês para me ajudarem também a alcançar mais pessoas, né? Alcançar mais pessoas, fazer a inclusão virar rotina de verdade, porque eu tô disposta a fazer isso em todos os espaços que eu estiver. Mas eu preciso muito contar com vocês para que a nossa luta não seja uma luta solitária, né? Doutora, ajuda nós a cobrar o 13º.
Com certeza. Isso também é uma missão muito importante. Quem está chegando aqui agora não sabe, mas antes de todas essas páginas que falam de BPC, lá em 2013, eu comecei uma luta para desvincular a renda per capita para a concessão do BPC. Porque todos esses problemas que a gente enfrenta hoje seriam resolvidos com essa desvinculação da renda. O que seria? Seria um BPC para a pessoa com deficiência. Não um BPC para a pessoa com deficiência que tenha a vinculação na renda da família. E isso é uma luta que eu, de fato, espero que antes de ir embora dessa vida, eu consiga contribuir para a mudança efetiva dessa desvinculação da renda. Porque eu entendo que é medida de justiça, da mesma forma que eu entendo que essa reparação para a Unizica, né, para as pessoas que tiveram, foram vítimas da Zika por uma negligência do Estado, também recebam, porque é uma questão de justiça. E nós lutamos aqui por justiça, né? Então, gente, é isso. Essa semana, eu provavelmente vou fazer uma nova live. Eu pretendo fazer live toda semana agora. Então, eu preciso que vocês também encaminhem para mim as dúvidas. Eu preciso que vocês me ajudem, mobilizando, chamando mais pessoas, acalmando as pessoas, porque tem muita gente desesperada por aí, porque não são todas as informações que a gente pode confiar nas redes sociais, porque existem muitas coisas por trás, né? Existem pessoas que utilizam de determinados assuntos para ter um ganho, seja ele pessoal, seja um ganho político, né? E essa não é a minha intenção, vocês sabem disso. Eu faço desde 14, tem 14 anos que eu faço isso, gente. E eu não era política, eu fazia isso porque quando eu saí da faculdade eu queria ajudar as pessoas com a minha formação. E eu me disponibilizei aqui nas redes sociais para garantir que as pessoas tivessem informação e pudessem resolver os seus problemas. O ápice disso, do meu projeto social, ele veio na pandemia, quando eu consegui judicializar 250 mil ações para garantir direitos daquelas mães que eram titulares do BPC, mas que não poderiam receber o auxílio emergencial porque a lei ela não autorizava. Então a gente lutou, não existiam muitas páginas que hoje estão aí também nessa luta, mas eu não desisti. E eu não desisto fácil, não. Podem falar o que quiser de mim por aí, podem falar o que quiser, mas não pode falar de mim que eu sou desonesta, não podem falar que eu sou partidária, não podem falar que eu sou da polarização, não podem falar que eu não defendo as pessoas com deficiência, porque se falarem, estão mentindo, porque é para isso que eu tô na política. É pelas pessoas com deficiência que eu tô na política hoje, né? Então, espero que vocês tenham entendido, compreendido a questão do veto, a questão do veto da microcefalia, o veto do veto 38, da exclusão dos autistas no CONAD, na lei dos planos de saúde e a mudança do relator. E aí eu conto com vocês agora na nossa caixinha para aquelas pessoas que ainda ficaram com dúvidas com relação à biometria, com relação a outros assuntos que eu não tratei aqui nessa live, porque essa live foi para assuntos específicos. Eu espero que vocês mandem lá e eu vou fazer vídeos específicos. E para quem ainda não me segue no TikTok, eu tô lá no TikTok também. E lá eu posso fazer vários videozinhos curtos que não são cansativos, né? Ó, um beijo, tô vendo muitas pessoas queridas aqui. Fê, Jaque, Arlete. Contem comigo, gente. Silvio, meus amigos, minha equipe do gabinete, as minhas amigas todas. E peço que vocês compartilhem essa live para acalmar o coração de todo mundo. Fiquem tranquilos, porque quando o assunto é pessoa com deficiência, eu vou me manifestar. Eu sou a favor e sou defensora das pessoas com deficiência. E serei sempre. É aqui que é o meu espaço, é aqui que é o meu lugar. Defender os direitos da pessoa com deficiência. Sempre, para sempre. Onde quer que eu esteja, é o que eu vou fazer, tá?
Então, ó, um beijo para todos vocês. Não deixem de compartilhar, porque essa live tem muita informação. Essa live tem tudo que vocês precisam saber. E não deixem de seguir o nosso canal no Instagram, em todas as outras redes que eu criei para ajudar vocês com a informação. Beijo, beijo. Espero que essa live tenha sido uma live esclarecedora, que vocês tenham entendido